Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Estamos na EBD. E nessa escola bíblica já começamos a falar sobre, Estamos assim nos vídeos falando sobre transição planetária. Tivemos 2 vídeos e vai ter para a próxima semana o 3º vídeo falando sobre. Mas hoje nós vamos estar dando uma introdução neste, para que nós venhamos entender esse o pular para outra margem, Eu escrevi aqui assim, por que a advertência final, para o juízo de Israel soa como doutrina futurista para os que já estão do outro lado da margem, Entendeu? Então, por que aquele advertência, para Israel, que é o livro de Malaquias, que assim depois passou-se 400 anos de silêncio do Altíssimo para vir o Messias, o Nazareno, e ali Jesus pregou e advertiu para que passasse para outra margem, crescesse em graça e em conhecimento. Mas o que acontece? O povo que já está do outro lado do véu, o véu foi rasgado na cruz, por que eles se voltam como instrução, como doutrina, para aquele livro de Malaquias, Digo toda a escritura, mas principalmente o de Malaquias, como instrução para os que já estão do outro lado da margem. Nós precisamos entender, Então, por que não avançam para o alvo, para a soberana vocação em Cristo, Se o véu foi rasgado, por que costuraram o véu, Por que remendaram o véu, Estamos falando de um sistema, de um sistema que vem lá, Deus de Constantino, do Império Romano, do imperador, dos vários imperadores, mas o principal é Constantino. Então nós vamos estar assim, abrindo a nossa mente para esse culto racional, de lucidez, avançar, sair um pouco deste evangelho fechado, e no sistema corriqueiro, vamos dizer assim, de apenas se repetir uns ao outro, e repetir o que o outro fala, como lá Jó, agora eu conheço a Deus de verdade, não somente de ouvir falar. E muitos, infelizmente, nos dias de hoje, conhecem de ouvir falar, de ouvir pregações, de ouvir mestres. Então, não assimila, não procura entender, porque muitas das vezes a gente vê pessoas de 50 anos dentro de uma congregação, dentro de uma administração, e muitas das vezes tem vergonha, não avançou nem na ousadia, às vezes de ler, de fazer uma oração, de ler uma palavra, se treme todo quando a pessoa manda, abre em tal livro, ficam horas, não sabe se assimila, se escuta o que o mestre está falando, ou se abre a Bíblia, se anota e fica por isso mesmo, e passa um ano inteiro e acaba não passando de ano. Então é isso, a gente está avançando juntos, avançando nesta lucidez, nesse culto racional, O culto racional é aquele que tem transformação. Se não tem transformação, se não tem nenhum tipo de transformação, não é culto racional, na verdade, é somente de ritual, costumeiro, tradição. Então a gente tem que avançar para esta lucidez, porque aonde Jesus está, tudo acontece, não alguma coisa, mas tudo acontece. Mas de repente é exatamente porque não é Jesus que está, mas é os dogmas, daquele sistema de Israel, das escrituras do anticristo. O que é anticristo?
coisas que eram antes de Cristo, né? Porque o livro de Malaquias, eu falo de Malaquias porque foi o último ali profeta, né, que trouxe advertência para Israel antes do Messias, né? Antes de vir o Jesus Nazareno. Então, se nós estamos do outro lado da margem, né? Nós estamos na história de pós-Jesus, né? Então, por que ter hoje como doutrina uma palavra que é antes do Messias? O Messias não já veio? Então vamos prestar atenção. Daí no livro de Malaquias, né? Fala, roubará o homem a Deus. Lembra que Jesus disse, né? Ali para Pedro, né? Pedro, você me ama? Ali, né? Você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas, né? Falou ali, Pedro ali aquele que foi edificado nele, né? Nele a igreja da circuncisão. Não é no nosso caso, mas é da circuncisão. Então, eu falo, Pedro, você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Mas as ovelhas, aí o sistema que, de novo, costurou o véu, né? Levou o quê? As ovelhas para eles. Será que é por isso que não conseguem avançar, né? Para o alvo, para a soberana vocação em Cristo? Porque um sistema pegou as ovelhas para aprisionar, né? E então para adestrar. Então aquele que veio, né? Que já veio, foi anunciado no livro de Malaquias também, assim como Isaías 61 e outros livros. Ali no livro de Malaquias também foi anunciado, né? A vinda do Senhor. Então o Senhor veio, né? E como foi profetizado em Isaías 61, ele veio para libertar os cativos e trazer o dia do juízo, né? Ele veio para libertar os cativos, mas o que um sistema de novo costurou o véu, né? E ali Jesus, no livro de Mateus 24, ali ele, né, falou sobre a derrubada do templo físico, para se centralizar o templo espiritual, né? O reino espiritual. Mas aí um sistema o quê? Arribou de novo o templo físico, botou as ovelhas dentro e está adestrando, né? Até os dias de hoje, né? A partir de Martinho Lutero mudou-se apenas algumas coisitas que adestravam, né? Vendiam para eles terreno no céu, tinha que trabalhar o ano inteiro, enfim. Foi tirado 95 teses, mas, assim, só mudou, assim, a forma de liderar, mas o sistema é o mesmo, né? O sistema é o mesmo. Então, vamos estar avançando, a nossa meta é avançar, prosseguir para o alvo, para a soberana vocação em... E falamos tanto em avançar, passar para outra margem, mas precisamos entender o que é passar para outra margem. É entender a que veio Jesus, né, de Nazaré. Ele foi o quê? Ele veio para trazer a liberdade, a ousadia, o reino espiritual. Quando Jesus veio, o que fez? Então, ali, ele anunciando que estava o quê? Próximo reino, do qual hoje, né, até os dias de hoje, estão difíceis de assimilarem. Então ele veio, ia na cruz, né? O que aconteceu? Tragada foi a morte pela vitória. Então ele trouxe o que? Vida e abundância. Então é esse o ministério de Jesus. Então é nisso que nós precisamos avançar, porque um sistema, né, mudou a forma de culto, né, trazendo costumes, dogmas, regras, né, terrenas, humanas. E então mudou o quê? Mudou o alvo e acontece que o sistema ficou com um escudo para não se ter o que? Lucidez, né? Naquilo que veio, né? Sendo assim para nós a doutrina verdadeira, né? A verdade.
do qual Jesus disse: santifica-os na verdade. A sua palavra, Altíssimo, é a verdade. Então nós precisamos assimilar nesta verdade, porque há muitas, verdades, Cada um quer ter a sua verdade, a sua autoridade, mas nós precisamos encontrar esta verdade do qual Jesus anunciava, Então, qual é a verdade para nós? Não é nem a verdade do caminho, que a verdade do caminho foi para os judeus, para Israel, Do qual Jesus veio, Vai lá em Mateus 15, 24 ali, Ele está falando para aquela mulher, que não era Israel. Ele disse: não, eu vim para Israel. E depois também, em Mateus 10, 5 ali, ele mandou a igreja que ele formou, os seus discípulos ali, seus apóstolos ali, ele mandou o que? A igreja ia anunciar, ia atrás em busca de Israel. Ele falou: vocês não vão aos gentios, não vão. Por quê? Ele queria que os gentios ficassem de fora? Não, é porque era preciso que aquela igreja da circuncisão, eles entrassem naquela lucidez daquele reino que estava próximo, e só mesmo a igreja, Pedro, que foi edificado ali com Tiago, coisa, que eles eram daquele sistema da lei, eles eram daquele sistema ali farisaico, então só eles teriam uma linguagem que eles compreendessem, compreendeu que Jesus estava apregoando. Então eles foram levados para estar anunciando para eles, para Israel, porque já estava sendo preparado, aquele que não era daquele sistema, que foi o Saulo, para trazer assim uma mensagem universal, que era para Israel, para gentio, para grego, enfim, para que hoje nós, pela história, porque tudo é história, tudo é história, hoje para nós tudo é história. Então, por a história, nós venhamos o quê? A ser o quê? Luz uns para os outros nesta lucidez, entendendo a palavra do novo e vivo caminho que foi posto para aquele povo, Novo e vivo caminho. Então, a palavra, tem que entrar no nosso ser para entender qual é o mistério, qual é a doutrina do qual resistem os terrenos para não entrar neste reino. É o reino espiritual, esse reino que todo mundo fala que é fantasma. Então nós lemos lá em 1 Coríntios 15 sobre tudo isso. No versículo 19 diz: se vocês só querem viver por as coisas terrenas, por isso que está acontecendo aí nessa vida física, vocês são mais miseráveis, que você não consegue assimilar, entender. Então vamos entender, porque desprezar a palavra da verdade é o mesmo, É o mesmo que fizeram aqueles que Jesus ali curou, Os 10 curou e foram, mas só quem voltou para agradecer? Quem? Quantos voltaram para agradecer? Então, acontece que Jesus de Nazaré veio, apregoou para a circuncisão e depois deixou mensagem para todos os incircuncisos, Do qual Paulo ali, vocês leem ali bastante o Gálatas 2 todo, assimila ali para entender ali aquela conversa de Paulo, explicando sobre as duas situações. Enfim, nós precisamos entender para avançar para o que ele deseja, que é entender esse mundo espiritual. Se for só para entender o que há nesta vida aqui, Enfim,
nós não estamos fazendo nada, porque Jesus ele veio trazer vida e vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Mas fisicamente todos não vão morrer. Então vamos entender que pela fé, essa vida em abundância, essa vida eterna que nós ganhamos, que é? Nós vamos começar a assimilar sobre essa passagem, Hebreus 5, a partir do versículo 11. A partir do versículo 11, Hebreus 5, a partir do versículo 11, para nós estarmos assimilando. Beba água, hein? Não esqueça. Nós vamos entender passo a passo, né? Nós que somos a nação, nós não somos mais igreja, né? A igreja era a igreja física, né? Que foi ali edificada em Pedro, né? Pedro, sobre Jesus apontou para ele mesmo, sobre esta pedra, né, que é a pedra angular, vou edificar a minha igreja. Então, em Pedro foi edificada esta igreja física, mas em Paulo foi edificada o que? A nação de Cristo. Então, Hebreus 5, a partir do versículo 11, nós lemos assim. O título diz assim: os cristãos hebreus não tinham o que? Progredido. Os hebreus, estamos falando dos hebreus, mas trazendo para nós é a mesma coisa. O homem não avança, não progride, não sai da lei para a graça. Até falam, se perguntam, não, estou na graça, não sei o quê. Mas pelas atitudes, pelos procedimentos, não condiz, eu sinto muito, mas nós temos que fazer, acho que como está escrito lá em Miqueias, né? Acho que é Miqueias, que é 2:10, sei. Está dizendo, levantai-vos, vamos daqui, porque o povo está muito acostumado a ficar parado, né, comendo aquilo que eles dão. Mas nós podemos fazer o nosso alimento, procurar o nosso alimento, do qual está pronto, o maná está pronto, como no deserto foi ali, né, clamaram por alimento sólido. Então foi ali as gordonizes ali, né, maná enviado, e assim também é nos dias de hoje. Você quer alimento de verdade? Então vamos comer o maná, que é enviado do céu. Então, Hebreus 5, a partir do 11, diz assim, ó: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer. Que coisas? Coisas do reino espiritual, do qual ninguém quer falar. Ninguém quer assimilar. Entende? Presta atenção. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer. E o que é difíceis de explicar. Difícil, que é difícil até nos dias de hoje, infelizmente. É difícil de falar de assuntos espirituais, porque ninguém quer saber, ninguém quer falar. E próprios, às vezes, lideranças, né, já taxam como demônios e induzem a outros também a levar a mente para esse lado, e com isso ninguém avança. Ninguém avança para ser filho de Deus, não ser mais escravo, não ser mais ovelha. Porque há um sistema, né, que lutam para que o povo vive sendo ovelhas todos os dias. Mas nós não somos mais ovelhas, nós não somos mais escravos, nós somos filhos de Deus, nós somos nação.
Nação, nós somos nação separada para a missão. Presta atenção, hein? Então, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar para vocês, porquanto vós tendes o quê? Tornado tardios em ouvir. Não querem ouvir, né? Se você for ficar falando, querer fazer uma reunião para estar falando do verdadeiro evangelho, do evangelho do novo e vivo caminho, não querem. Querem ficar só nas coisas costumeiras. O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Posso, todas as coisas me falam, entendeu? Eu aprendi com fulano. Eu preciso, gente, aprenda com o Espírito Santo. Aprenda com o Espírito Santo. Então diz assim, versículo 12. Pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo o que? Ao tempo de decorrido, tendes o que? Novamente necessidade de que alguém que vos ensine o que? De novo. Né? Ensine de novo. Jesus veio, ensinou, falou do reino que estava próximo, que era espiritual, falou do novo e vivo caminho. Né? Quem era Jesus? O segundo Adão. Né? Vamos ler, para que nós vamos entender, é preciso entender. Então, Hebreus aqui 5, né? Estamos no versículo 12. Pois tem novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os principais, né? Os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vós tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Porque quando se volta, né, para rudimentos, para dogmas, para as coisas do passado, né? Porque lá em Filipenses 3 está falando assim, eu deixo as coisas que para trás ficam e eu avançando. Então as pessoas hoje só falam disso da boca para fora, até lê, fala da boca para fora. Mas não está deixando nada para trás. Nem a lei eles deixaram para trás. Nem a lei, nem as coisas que eram de Israel, que todo entende, entendeu? Que era de Israel, não é para, entendeu? Não é para ninguém nos dias de hoje. Até isso eles não deixam para trás. Os ensinamentos de Israel, eles trazem como ensinamentos para os dias de hoje. Como avançar? Está avançando em quê? Está avançando em quê? Me diz. Então, versículo 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente. Se fica só nessa base, entendeu? Nessa base, nesse alicerce das coisas terrenas, né? É inexperiente. Porque lá em 1 Coríntios 3, versículo 11, está dizendo que o alicerce é Cristo. Romanos 10, 4 fala que o fim da lei é Cristo. Mas como? Eles querem ficar lá diante do Jesus de Nazaré. Como chegar a Cristo? Então, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. É criança. Então preste atenção, é criança. Criança, não é de estatura, mas de entendimento. Mas precisamos, nos dias de hoje, essa transição planetária é exatamente isso. Precisamos ser adultos. Chega de ser criança. Chega de ser criança, se esconder, né, atrás de dogmas, de ensinamentos do vovô, da vovó, de fulano, de ciclano, para não entrar neste novo e vivo caminho. Presta atenção. Então falaremos em cima de Efésios 4, né? Nós lembramos que Efésios 4,16 diz que ali está a igreja atada, ligada, né? Mas me diga, o sistema operacional religioso, ele é ligado? Ele é atado? Não é.
Não é, só é atado, né? Cada um na sua verdade, cada um no seu estatuto. Quando um sai e vai para o outro, ou não, né, não assimila, ou não está mais ali condicionado ali, aquele mundo ali, não, exatamente passa a ser inimigo muitas das vezes, né? Passa a ser inimigo, porque tem que concordar para ser amigo, para ser irmão. Então esse sistema operacional está aqui em Efésios 4, né? Que é a igreja atada. No versículo 17 diz assim, ó: portanto digo no Senhor, testifico que não tenho o quê? Mas andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então, cada um anda na vaidade dos seus próprios objetivos, dos seus próprios pensamentos. Então, se cada um anda de um modo, né, diferente, não é nada ligado, não é nação. Porque a nação é uma coisa unida, é uma unidade que tem a mesma visão. Então, no versículo aqui 20 diz assim: mas não foi assim que aprendeste de Cristo, né? Ter cada um a sua. Não foi. Cristo veio e ensinou o que é a unidade. Não foi a divisão, a sua, a minha, vem para mim, que aqui que tem, né? Um falar do outro, né? Cada um fica falando, achando que, né? Achando que um é melhor, cada um é melhor do que o outro. Verdade? Versículo 21 de Efésios 4 diz assim, ó: se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes o que instruídos, segundo é o que é a verdade em Jesus, né? Porque Jesus pregou a unidade, mas esse sistema aí não é unido, não é verdade? É no versículo 16 que a igreja ligada, atada, não é, né? A grupos, mas não nação, não é verdade? Então 22, no sentido de que quanto ao trato passado, vós o que despojeis do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência que é do engano, né? Concupiscência do engano. Então, vive numa doutrina de engano, porque se não é para nós, se você prega uma palavra lá que era para Israel, para o povo de hoje, é um engano, né? 23, e vos renoveis o que? No espírito do vosso entendimento, pelo amor de Deus, renoveis, mas ninguém quer renovar, é sempre a mesma coisa, entra ano, sai ano, é as mesmas coisas, fazem tudo igualzinho, ninguém renova nada. Então, como é um culto racional? Se não há transformação, se não há mudança na mente, como? Não há lucidez. Então, 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo que Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade, né? Então, vos revistais do novo homem, segundo Deus. Não é segundo a um batismo nas águas, do qual quem batizava nas águas era João, né? Nos renoveis o que? Na lucidez. É sempre, a Bíblia toda fala sobre entendimento. Sobre entendimento. O povo sofre porque falta o que? Conhecimento. Tem que conhecer, tem que entender. É só o entendimento que faz com que nós tenhamos um culto racional. Porque se você não entender, você não muda, você não se transforma. Entende? Você apenas vai a um culto corriqueiro, assiste várias coisas, rituais, canção, né? E pronto, acha que está tudo bem, que é santo. Bota a Bíblia debaixo do braço, entendeu? Não é. Não é. 25. Por isso, deixando a mentira, estou lendo Efésios 4, versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale
cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Somos membros dos outros. Deixando a mentira. O que é mentira? Eu não minto, irmã, assim, se mente sim. Quando você pega uma palavra lá que era para Israel, foi num tempo que Jesus de Nazaré ainda nem tinha vindo, e prega para o seu irmãozinho, vai lá evangelizar, abre, entendeu? Tu fala para ela que vai pregar boas novas, que evangelho é boa notícia. Aí você chega na casa dela, ou sei lá, chega em qualquer lugar, na congregação, na rua, seja lá onde for, no trabalho. Aí você pega, abre lá em Deuteronômio 28, abre lá em Malaquias, em Abraão, Sansão. Tu tá fazendo o quê? Tu tá mentindo, porque a palavra ali não é boas novas. Aquela palavra ali não foi Jesus que mandou, não foi o Espírito Santo que mandou, não foi ninguém que mandou. Entendeu? Presta atenção, hein? Presta atenção, tá bom? É com carinho que nós estamos aprendendo, avançando nesse entendimento. Para a nossa aula de hoje, né? A chave está em Efésios 5, aqui do versículo 6, que diz assim, ó, presta atenção, presta bem atenção, tá bom? Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes do que com eles, entendeu? Não seja participante. Preste atenção, hein? Portanto, não sejais participantes com eles. 8. Pois outrora vocês eram trevas, vocês não entendiam, vocês estão com a faca e o queijo na mão, vocês sabem, vocês têm tudo para entender, para avançar, para passar para outra margem. Então, 8. Pois outrora eres trevas, porém agora vocês é luz. Vocês é luz em Cristo. Andai como filhos o quê? Da luz. Andai como filhos da luz. Se vocês são luz, andai como filhos da luz. Não fica pregando trevas. Como é que vocês vai dar boa notícia, que é o Evangelho, e vai falar de condenação de Deuteronômio 28? Hein? Como é que vocês vão pregar Deuteronômio 28 para um povo que Cristo já agraciou, já abençoou? Abre-se esses olhos para ouvir e abre esses ouvidos para enxergar. Então vamos centralizar este evangelho que nós precisamos avançar. Está em 1 Coríntios, 15 todo, mas aqui a partir do versículo 35 está dizendo assim: os ressuscitados terão corpos. Isso que Jesus veio pregar, que ele veio trazer vida eterna. Nós não morremos mais a partir da cruz, né? É isso que ninguém quer falar, ninguém quer entender, né? Então, os ressuscitados terão corpo. Quem ressuscita? Né? Quem é que ressuscita? E preste atenção. Então, a partir aqui do versículo 43 diz assim: semeia-se em fraqueza, né? ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural. Semeia-se corpo natural. Semeia-se o quê? Jogar na terra, enterrar, morrer, entendeu? O físico morre. Semeia-se o corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos alma vivente, alma, né, no barro, né, no corpo, aí se tornou alma vivente. Mas nós temos o resiliente, que é o espírito, é esse que ressuscita. O corpo físico, claro, nasce e morre uma vez. Por quê? Então não adianta você aí, Dona Maria, você não vai reencarnar. Mas o espírito que vive em você, o resiliente, ele, quando a sua carne for para o pó, ele ressuscita. Foi isso que Jesus veio mostrar.
Entende? Lembra? Jesus, quando foram lá procurar Jesus, o que vocês estão chorando aí? Ele não está aí, ele não morreu. Aí ele andou ali com o povo ali, ninguém entendeu nada. Aqueles dois lá reconheceu ele no partir do pão ali, né? Porque ele lá na última ceia, que era a única santa ceia, porque tinha um santo, então era aquele jantar, né? Ceia é um jantar, aquele ali para instruir a eles ali, né? Ele teve aquela passagem do partir do pão, porque era tipo um código, né? Que era a comunhão que ele queria que se fizesse, né? Em memória dele, a comunhão, a união, a unidade, o que o povo hoje não tem nada de comunhão, de unidade, ficam fazendo é ritual. Corpo de Cristo somos nós, não é pão, hã? Sangue de Cristo é a unção que está dentro de nós, que está em nós, que se move em nós. João 15, 5, sem mim nada podeis fazer, entendeu? Se esse mover em nós do pão, Jesus falou, eu sou o pão da vida. Nós não somos a alma vivente, então ele é o pão que nos dá vida. Tão fácil de ter lucidez e entender. Entendeu? Não é pão, falam que é Páscoa, mas na Páscoa nem se usava pão com fermento, né? Que o fermento leveda, né? Isso é outra aula. Judeus, né, nem olhavam para o lado que não tinha fermento. Então vivem fazendo ritual com coisa de fermento que realmente fermenta tudo e leveda e apodrece todo mundo. Não consegue avançar. Né? Então, versículo 45. Pois assim está escrito. 45 de 1 Coríntios 15. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Primeiro Adão, né? Agora, o último Adão, porém, é espírito vivente. Eu preciso bater na cabeça de vocês para vocês entenderem isso. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual, 47, o primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. João 3,13, ninguém vai para o céu a não ser aquele que veio, porque está falando do segundo Adão, entende? Ninguém que é terreno de carne, no físico, ninguém vai para o céu. Eu vejo pessoas cultas falar que vai encontrar com Abraão, vai encontrar com Davi, vai encontrar com a mãe, com o pai, entende? Encontra, mas não é no céu. Até encontra, se tiver que encontrar. Cada um está numa galáxia, lembra? João 14, né? Na casa de meu pai há muitas moradas, entendeu? Não é Coab, né? Coisas que estão fazendo lá, não é bairro, entende? Tá, a casa, ele falou, vou preparar lugar. Não é nada físico, é espiritual, invisível, mas real. Mas não é isso aí que conhecemos dos olhos humanos, que quando é manifesto manifesto para a gente esta verdade, as pessoas se arrepiam, não quer saber, diz que é isso, aquilo outro, porque o lado de lá é porque é o real, esse daqui é ferrugem, se acaba, né? Assim como o nosso corpo físico, mas o de lá é o real. E é isso que esse anjo que se tornou filho de Deus, né? Hebreus 1, versículo 5, me parece. A qual dos anjos gerei? Né? Hoje te gerei. Para vir à terra,
a trazer essa informação. E você até hoje quer viver de blá blá blá? Então, 48. Como foi o primeiro homem no terreno, tais são também os demais homens terrenos. Porque carne é carne, só entende coisa da carne, só quer saber de coisa da carne. Entendeu? Só quer juntar dinheiro, comprar terreno, comprar carro, comprar isso, juntar. E eles falam assim, Jesus está voltando, mas fica comprando um montão de coisa. Futuro. Investindo em futuro. 48. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também é o celestial. E assim como trouxemos o que? A imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Entende? Mas não, só querem ficar em Jesus de Nazaré. Isso eu gosto de coisa assim, entendeu? De negócio. Entendeu? Hebreus 11, 1 diz que a fé é a certeza do que nós não vemos, mas o povo quer saber de fé, assim, pegar, de sei o que, de fazer isso, não sei o que, beber, não sei o que, beber um copo d'água, ungir isso, ungir aquilo outro. Entende? Então, é difícil, mas não é impossível ter lucidez. Então, nesta escola bíblica, vamos a Romanos 4. A partir do versículo 13, diz assim, não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé, né? Então sempre um sistema nos leva a crer que foi por sacrifício. Gosto muito da passagem que levou lá, né? Passagem de Isaac, né? Lembra lá aquela passagem? Ele levou Isaac, mas ele trouxe Isaac. Então não é o sacrifício, sacrificar, mas é a fé. Sempre foi a fé. Então, 14, pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Qual promessa? De João 3,16, né? Se não é pela fé que se ganhou a vida eterna, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. E em Efésios 2,8 diz o quê? Pela graça sois salvos mediante o quê? A fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então é a fé. Então, diz assim, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há o quê? Transgressão, né? Não há transgressão era da lei. Até naquela passagem da viuvinha, né, que diz que Jesus estava ali, olhando ali, a botar no cofre, que a viuvinha foi ali, botou as moedinhas, entendeu? Ali ele estava vendo o quê? A fé. Sempre é o quê? A fé. Né? A fé da viuvinha. E estava, se vocês for no capítulo anterior, eles estavam vendo também o proceder daquela liderança. Que Jesus ali disse, acho que no versículo 20 de Mateus, me parece. Então ali no contexto, vai ali no contexto que Jesus fala assim, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então a viuvinha deu a Deus o que é a fé. A fé. Mas eles ali estavam interessados no que era dado a César. Entende? Vai entendendo, hein? Pelo amor de Deus, é fácil, hein? Então 16, essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência,
não somente ao que está, ao que é no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos, né? Abraão é pai de todos, aleluia. Abraão é pai de todos nós, né? Pela fé, entende? É de todos nós. Ali está falando de nós, ele está falando naquele tempo, veja bem, nós temos que entender o tempo que está sendo falado. Mas nós fazemos a exegese, né? Extraímos a palavra e trazemos, né? Mas nós temos que trazer com sabedoria, trazer o que é que pode chegar até nós, para o nosso entendimento, né? Hoje tem muitos, a palavra se voltou muito para a autoajuda, né? Então isso aqui é uma palavra de autoajuda, a gente tem que entender o que é para nós e o que não é. Ressaçar, entendeu? Mesmo que alguém diga que é para nós, não receba, não diga amém, tá bom? Então é isso. Então, até voltando nesta palavra que nós estávamos falando sobre a viuvinha, até porque Jesus estava ali olhando, porque vocês vão a Tiago, né? Ali no capítulo 1, versículo 26, 27, está dizendo que a religião de Deus é cuidar das viúvas, né? É cuidar das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros. Então ali Jesus estava observando, porque ali, né, havia ali um regime religioso que não estava fazendo o que a palavra, né, não estava cuidando da viúva, pelo contrário, né, não estava cuidando da viúva, né? Então ali há essa é uma outra aula, né? Que ali foi dado, né, um mandamento para que se cuidasse dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros, mas ali eles não estavam, o que? Eles eram desobedientes. Então, por isso, no contexto, Jesus falou assim: dai a César o que é de César. Estou de olho nessa turma aí. E a Deus o que é de Deus. Entende? Então, irmãos, para nós entrarmos nesta lucidez, nesse mover, nesse novo e vivo caminho, nesse evangelho da outra margem, dessa transição, né? Essa lucidez que nós precisamos avançar. 1 João, está escrito assim, ó, no capítulo 2, a partir do versículo 7. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vós escrevo novo mandamento, né? Aquilo que é verdadeiro nele, o quê? E em vós, porque as trevas se vão, o quê? Dissipando, e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Então, examinai o homem a si mesmo. Examinai o homem a si mesmo. Vou ler para estar terminando este raciocínio. 1 João 2, 9. Aquele que diz estar na luz, estar na graça, estar no amor da cruz já consumado, aí se volta lá para a lei da condenação, da maldição, como doutrina para o seu irmão, né? E odeia o seu irmão, porque isso aí não é amizade, não é amor. Quando você se volta, né, para uma coisa que não é para o seu irmão, né? Como é que eu vou chegar para o meu irmão que eu amo e eu vou enganar ele? Enganar. Ele está querendo o endereço da luz e eu vou dar o endereço das trevas, da maldição, da condenação, né? Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas
e ainda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. As trevas de entendimento lhe cegaram os olhos, os ouvidos. Então, não seja mais escravo, né? Toma a tua posição de filhos. Você não é mais ovelha, você não é mais escravo. João 3 diz assim, 1 João 3 diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo, não conheceu nem a Jesus Cristo, né? Não conhece a graça, o novo e vivo caminho, vive lá no velho caminho que era para Israel. 2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou, né, o que havemos de ser. Aleluia, aleluia. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele vê. Então, lembre-se que eu falo sempre, texto e contexto, o tempo que foi escrito, né? Ali ele estava futurizando, porque ali, mas nós já estamos no futuro. Então, entenda isso. Como ler. Então, não futuriza aquilo, nós já somos, já estamos no futuro. Vou ler de novo. 3. E assim mesmo se purifica tudo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. 4. Todo aquele que pratica o pecado, nós não praticamos pecado, né? Porque nós não somos do tempo do pecado. O pecado é a transgressão da lei. Então nós já não nascemos no tempo da lei. Foi lá os hebreus. Aqui eles estão falando, porque naquele período estavam falando daqueles pessoal, né? O fim da lei é Cristo, Romanos 10, 4. Então ali estavam falando daquele povo que vivenciou ali aquele pacto, né? Aquela dispensação da lei. Então ali, mas nós não fazemos parte. Nós fazemos parte hoje. Então a gente não peca, irmãzinho, peca. Mas só que não é falado pecado. Pecado é a transgressão da lei. Se nós não estamos na lei, nós não pecamos. Nós erramos o alvo. Porque Filipenses 3 diz que nós precisamos prosseguir para o alvo, que é a soberana vocação em Cristo. Então, se você faz algo errado que não condiz, você erra o alvo. Você não vai, não prossegue para Cristo, para esse novo vivo caminho, para essa soberania, esse mover. Gálatas 6, 7. Né? De Deus não se zomba. O que o homem planta é o que o homem colhe. O que nos plantamos hoje, vamos colher amanhã. O que plantamos ontem, estamos colhendo hoje. Então, se algo está dando errado na minha ou na sua vida, é o que nós plantamos. Se está dando certo, é o que nós plantamos. Se está maior ou menos, é o que nós plantamos. Entende? Então, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Leia lá. Estou lendo 1 João 3, versículo 4. Presta atenção, hein? Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Lembre-se, toda a Bíblia é história para nós. Nós temos que ter o que? Entender as linguagens de figuras, metáforas, né? Os simbolismos, as parábolas, a hermenêutica, né? A forma de interpretação.
Então, 5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele, quem? Está falando de Jesus Cristo. Todo aquele que permanece nele vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Então, aqui está se falando que para aquele povo que daquele tempo, né, que viveu naquele sistema da lei, que estava com dificuldade de passar para outra margem, né? O título aqui, que está em 1 João 2, a partir do versículo 27, está dizendo assim: a unção do Espírito Santo. Aí diz assim, ó, quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, entende? Depois ele manifestou, né? Aqui está falando, olha bem o tempo, quando ele se manifestar, né? Ele se manifestou, né? Então aqui é João que está falando, né? 1 João. Então lembre-se que ele se manifestou. Lembra-se que ele apareceu lá, Paulo, Saulo, né? Que, né? Vai lá em Atos 22, do 6 ao 9. Então ali foi uma manifestação já do Espírito do segundo Adão, né? Então, versículo 29. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Bom, irmãos, presta atenção, hein? Então, se você está entendendo esta palavra, entende? Romanos 8 diz, se você está em Cristo, diz, entendeu? Se você recebeu essa palavra, essa lucidez do novo e vivo caminho, entende? Romanos 8 vem dizer aqui que não há nenhuma condenação, entendeu? Não há nenhuma condenação, nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Apenas o que eu disse anteriormente, né? Gálatas 6:7. O que o homem planta, o homem colhe. Deus é amor, mas Deus é justiça também. Então, quer entender, né, a palavra do reino, daquele reino que estava próximo, que nós já vivemos nele? Então, faça como Nicodemos, vá ter com Jesus, entendeu? Se querer saber, entender, entendeu? Como é que é isso, né? Ser de novo, entendeu? Como eu tenho que entrar no ventre da minha mãe, como é que pode isso, nascer de novo? Leia 1 Coríntios 15 todinho, você vai entender, né? Está lhe falando, se você só assimila que a gente vive só nessa vida aqui, vocês vão mais miseráveis, presta atenção, hein? Entendeu? Então presta a mesma atenção, né? Aqui em João, em 1 João 4, diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito. Não dê crédito a qualquer espírito. Tem muitas autoridades espirituais, entendeu? Mas que está trazendo palavras de condenação, entendeu? Palavras de sacrifícios, né? Então, do qual era um povo específico para Israel, entende? Então, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nós vemos aí, gente, blá blá blá, profetas adivinhando CPF, número disso, número daquilo. Edifica o quê? Na vida de quem? O quê? Para quê? 2. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne
é de Deus, entende? E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, né? Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes o que ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem que do mundo, por esta razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então não se preocupe, aquele que é de Deus, entendeu? É mais sensível à palavra, né? E a gente acaba sendo esta nação unida e não dividida como é um sistema, entende? Então presta bem atenção, né? 1 João 4, versículo 6. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Entendeu? Então, vai lá em 2 Timóteo 4, do 1 ao 5, e diz: só prega a palavra, quer eles queiram, quer não. Entendeu? Cumpre o seu ministério, cumpre campamente. Eles vão querer ouvir, vão inventar, entendeu? Coisas que você não ouvido para não ouvir. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Entendeu? Não falar disso tudo aí corriqueiro, que todo mundo está acostumado a falar, todo mundo fala a mesma coisa. Mas nós temos que avançar, passar para outra margem, sim, desta lucidez, do culto racional de verdade, que até falam, até leiam, mas não passam. Fazem as mesmas coisas do mesmo jeitinho. Então, é isso. Deus é amor. Deus é amor. Nós somos filhos de Deus. Então, até o próximo vídeo que vamos avançar. Isso foi tudo uma introdução para que nós venhamos a entender, né, esse mundo de seres, né, esse mundo que ninguém quer falar, né, mas que nós vemos Deus na Bíblia, né? Então vocês vão lá em Ezequiel, ali no capítulo 1 todo, fala sobre os seres, né? Sobre isso que o pessoal fala que né, essas coisas, aparições e tudo. Vamos estar aí passando para este entendimento, né? E no próximo vídeo vamos estar falando de Ezequiel 37, vamos estar entendendo ali o capítulo de 37 de Ezequiel, tá bom? Então até lá, e vamos assimilar, né? Vamos estar assim processando bastante essa introdução, devagar, para nós passarmos para outro vídeo, vamos assimilar bastante, né? Temos o primeiro vídeo sobre a transição planetária, temos o segundo vídeo sobre a transição planetária, então, e temos essa introdução, né? Do qual é mais uma luz para nós avançarmos na graça e no conhecimento de Deus, tá bom? Paz. Se inscreva, deixe seu like.